Alô, galerinha do canal Bio Online. Estamos aqui gravando nossa primeira aula voltada aí para essa semana de véspera de prova de Enem. Nós vamos trabalhar hoje, fazer uma revisão de botânica. Então nós vamos pegar os principais tópicos da botânica e colocar aqui na aula para que você direcione os seus estudos e, acima de tudo, o objetivo é lapidar. O objetivo é extrair, tudo aquilo que você aprendeu ao longo do ano, em botânica especialmente, que é a aula de hoje, para você fazer uma excelente prova. Se você quer revisar tudo sobre botânica, após a vinheta, se liga no canal Bio Online. Alô, galerinha, tudo bem? Então vamos lá fazer uma super revisão de botânica pensando na tua prova de domingo. Cuidado, cuidado, olha só. Quando eu faço referência à botânica, a gente sabe que está estudando o reino plant. Então, quais são as características dos vegetais? Todos os vegetais são eucariotos, pluricelulares, autótrofos fotossintetizantes, apresentam clorofila no interior de cloroplasto, apresentam um ciclo de vida com alternância de gerações envolvendo uma fase gametofítica e uma fase esporofítica, apresenta amido como reserva energética, parede celular com celulose e todos os vegetais apresentarão um embrião maciço e por isso as plantas são classificadas como embriófitas. Esse embrião, inclusive, ele é protegido. Perceba que todas as plantas apresentarão embrião, por isso que a gente coloca o embrião antes de embriófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Mas a gente sabe que a briófita se destaca das demais logo de cara. Por quê? Porque a briófita é a única planta que nós conhecemos que é destituída de vasos condutores de seiva. Então a gente vai afirmar que as briófitas são plantas avasculares. Elas são atraqueófitas. Elas não apresentam vaso condutor. Além disso, a briófita também é a planta que apresenta uma fase predominante diferente das demais. No caso da briófita, o gametófito é a fase predominante. O gametófito é a fase predominante. E isso vai diferenciar dos demais grupos de plantas. Por quê? Porque a partir do momento que eu sei que a diferença da briófita em relação às outras plantas é a ausência de vasos condutores e o gametófito como fase predominante, a primeira característica que afasta as briófitas, mas é mantida nas demais, são os vasos condutores e o esporófito dominante. Marcos, quais são os vasos condutores? Xilema e floema. Qual é a função do xilema? Fazer o transporte de seiva bruta, água e sais minerais, da raiz em direção às folhas. Qual é a função do floema? Fazer o transporte de seiva elaborada, água e carboidratos, das folhas e de órgãos de armazenamento para todas as partes do vegetal. Além disso, o esporófito passa a ser a fase predominante. Lembrando que o gametófito é a fase haploide, o esporófito é a fase diploide. No entanto, a pteridófita tem uma particularidade em relação às outras plantas, que é a ausência do óvulo. A pteridófita não apresenta o óvulo. E Marcos, a ausência do óvulo determina o quê? A ausência da semente. Então você pode afirmar que a pteridófita é uma embriófita vascular sem semente. Então a semente surgiu de imediato ou surgiu basicamente a partir das gimnospermas. Então gimnospermas e angiospermas são espermatófitas, são plantas que apresentam semente. E qual é a função da semente? Fazer uma proteção e auxiliar a dispersão. Quem é que a semente vai proteger? O embrião. Atenção com esse detalhezinho. A dispersão ela é fundamental. As plantas, como qualquer ser vivo, tendem a conquistar diversos tipos de ambientes. Então a semente ela favorece essa proteção em ambientes desfavoráveis. Galerinha, atenção. Uma outra característica importante é o surgimento do grão de pólen. E o grão de pólen ele está diretamente associado a independência da água para o processo de reprodução. Então você pode afirmar que a primeira planta que conquistou em definitivo o ambiente terrestre foram as gimnospermas, pelo fato do grão de pólen surgir inicialmente desse grupo de plantas. Agora, qual é a particularidade da gimnosperma? A gimnosperma, pessoal, ela não tem o fruto, ela não tem o ovário, então ela não vai apresentar o fruto. Assim como também ela apresentará uma estrutura reprodutiva, o estróbilo. E qual é a particularidade do estróbilo? Ele é feio, tá? Ficou feio aqui, né? Então vamos aqui colocar direitinho o estróbilo.
Qual é a particularidade do estróbilo? Ele é feio. O que isso quer dizer? Que essa planta ela não tem uma estrutura que apresente um atrativo. Consequentemente, a polinização dela vai ser feita pelo vento. E para que a polinização feita pelo vento seja eficiente, é interessante que essas plantas estejam muito próximas umas das outras. Não é à toa que as gimnospermas você encontra em biomas bem característicos. Quando você vai analisar os biomas mundiais, eu tenho a tundra, eu tenho a taiga, ou floresta das coníferas, que é onde você encontra o pinheiro do gênero Pinus, aquele da árvore de Natal. Mas se você for ao sul do Brasil, você vai encontrar a mata das araucárias, onde há o predomínio da araucária angustifolia. A presença próxima uma da outra desses vegetais é importante para favorecer o processo de polinização cruzada, aumentando assim a variabilidade genética. O surgimento do grão de pólen, além de garantir a independência da água para o processo de reprodução e ratificar a conquista do ambiente terrestre por meio, a partir desse grupo de vegetal, é fundamental também para permitir a maior variabilidade genética pelo processo de polinização cruzada. O ápice de características adaptativas surgiu nas angiospermas, porque esse grupo de plantas já apresenta as flores. As flores são estruturas fundamentais, pois elas garantem uma atração a animais que atuarão como agentes polinizadores. É claro que uma flor, para ser completa, ela vai precisar ter o pedúnculo floral, o receptáculo floral e os verticilos florais, as sépalas, as pétalas, o androceu e o gineceu. O androceu é feito pelos estames e no interior dos estames há a formação do grão de pólen. O gineceu é constituído pelo carpelo ou pistilo. Aí você precisa tomar cuidado. Uma flor hermafrodita tem esses dois elementos, masculinos e femininos. Isso não quer dizer que ela faça autopolinização. Inclusive, a autopolinização ela é evitada. Existe um fenômeno chamado de dicogamia, quando a parte masculina amadurece antes da feminina. Existe a protandria, no caso da parte masculina antes da feminina, ou a protogenia, no caso da parte feminina amadurecer antes da parte masculina. Existe a ergogamia, uma barreira física que impede o processo de autopolinização, assim como também a autoesterilidade. Isso é importante porque as plantas elas tendem a fazer o processo de polinização cruzada para aumentar a variabilidade genética. Além da presença das flores, lá na base do carpelo nós temos o ovário. E o ovário, após a fecundação da oosfera, ele se desenvolve. E esse desenvolvimento do ovário dá origem ao fruto. Ele está associado à proteção e à dispersão. Mas, Marcos, quem é que o fruto vai proteger? O fruto protege a semente, que por sua vez protegerá o embrião. Quem é que o fruto vai atrair? Animais que possam atuar como dispersores. Mas que tipo de fruto vai atrair? Os frutos carnosos, que são aqueles que apresentam o mesocarpo suculento, que muitas vezes são utilizados na nossa alimentação. É claro que o fato da flor atrair um animal polinizador não exclui a possibilidade de polinização pelo vento. Para que a polinização seja feita pelo vento, a flor é adaptada a isso. Então ela vai apresentar um grande número de estames, ou seja, um grande número de partes masculinas da flor. Eles são longos e flexíveis justamente para que o vento bata, ele possa se deslocar e assim lançar a uma certa distância o grão de pólen. Tudo bem, pessoal? Uma outra ideia da botânica muito cobrada ultimamente é a histologia vegetal, tecidos vegetais. Então vem comigo, olha só. Nós temos meristemas, revestimento, condução, parênquimas e a gente também pode colocar aqui os tecidos de sustentação. Galerinha, os meristemas estão associados ao crescimento. O crescimento primário é aquele crescimento em altura, um crescimento longitudinal. E o secundário é um crescimento em espessura. Nem todas as plantas apresentam um crescimento secundário, mas todas apresentarão um crescimento primário. É justamente em função da ação dos meristemas localizados no ápice do caule que tem aquela situação clássica. Se eu faço a inscrição bio-online no tronco de uma árvore que tenha crescimento primário e secundário e daqui a 10 anos eu volto lá e vejo o bio-online. Se eu faço essa inscrição a 1,5 metro do solo, daqui a 10 anos 1,5 metro, daqui a 20 anos 1,5 metro. Só que provavelmente ele vai estar todo distorcido. Por quê? Não há a variação de altura porque o caule cresce da ponta para cima, mas a variação da espessura distorce. Eu tenho ação aí dos meristemas ditos secundários. Existem dois meristemas secundários que são fundamentais para vocês. O felogênio, que para fora vai formar o suber e para dentro forma a feloderme, formando o que nós chamamos de periderme, e o câmbio, que para fora vai formar o floema e para dentro vai formar o xilema. Atenção! Felogênio, para fora forma o suber, para dentro forma a feloderme, constitui a periderme, que é um exemplo de tecido de revestimento. O tecido de revestimento é destacado
pela epiderme e pela periderme. Então você só vai falar em periderme em plantas que têm crescimento secundário. Em plantas que têm crescimento primário ou apenas crescimento primário, o revestimento vai ser feito basicamente pela epiderme. E aí tem alguns detalhezinhos importantes para vocês. Olha só, acompanha aqui, pessoal. Quando eu falo em epiderme, existem alguns anexos que são bem interessantes para a nossa prova. Dentre esses anexos, destacam-se pelos, destacam-se tricomas. Por que essas estruturas são importantes? Os pelos são estruturas que secretam, os pelos são estruturas que absorvem. Então, quando eu trabalho, por exemplo, com uma planta carnívora, ela tem pelos associados a glândulas que liberam odores para atrair animais. E depois há produção e liberação de enzimas digestivas. Uma planta carnívora, ela não deixa de ser planta, ela não deixa de ser autotrófica, ela não passa a ser heterotrófica. Pelo contrário, uma planta carnívora, na verdade, esse modo alimentar, ele é uma adaptação para solos pobres em nutrientes, especialmente pobres em nitrogênio. Então, a partir desse processo digestório, eles terão acesso a mais nitrogênio. Então, daí a importância. Os pelos associados à liberação de glândulas, de odores, né, que vão ser fundamentais na atração de animais polinizadores. Além disso, nós vamos observar tricomas, que são projeções na forma de pelo que reduzem a perda de água. Galerinha, a transição que se deu da gimnosperma e angiosperma, da conquista definitiva do ambiente terrestre, está associado à menor perda de água. E uma das características que garantem essa menor perda de água é, por exemplo, esses tricomas. Além disso, me acompanha aqui, pessoal, uma cutícula, né? Uma cutícula. Essa cutícula que reveste a epiderme, ela é feita predominantemente de cera e aí reduz a perda de água. Aí você vai para uma planta, como é uma planta lá da caatinga, ela vai apresentar às vezes cutícula espessa, casca grossa. O mesmo você vai encontrar lá no cerrado brasileiro, com a diferença de que na caatinga é xeromorfismo e no cerrado é pseudo-xeromorfismo. Uma outra característica importante, pessoal, é você relacionar os acúleos. O que são os acúleos? São projeções que servem como defesa. Eles lembram espinhos. Atenção, no cacto é espinho, é folha modificada. Na roseira é acúleo, serve para proteção, não serve para redução da perda de água. E um dos anexos mais importantes da epiderme, pessoal, correspondem aos estômatos. Você tem que lembrar que os estômatos estão relacionados à transpiração do vegetal, à liberação de água na forma de vapor. E a transpiração ela é importante. Por que ela é importante? Porque ao liberar água na forma de vapor, permite com que o vegetal absorva a água na forma líquida do solo. E é justamente essa perda de água pela folha que determina o fluxo de seiva bruta pelo xilema da raiz em direção à folha, que é o lugar onde vai acontecer o processo fotossintético. Mas por que na folha acontece a fotossíntese? Porque na folha eu tenho um parênquima especial. E qual é o parênquima especial da folha? O parênquima clorofiliano. Esse parênquima clorofiliano é dividido em lacunoso e palissádico. É formado por células clorofiladas e é nele que ocorre o processo fotossintético. Então a fotossíntese ocorre nesse parênquima clorofiliano. Agora, galerinha, é fundamental você levar em consideração o seguinte: eu disse que na folha tem o parênquima clorofiliano com função fotossintética. É correto falarmos que toda célula do vegetal tem clorofila? Não, porque quando eu falo de revestimento, eu vou voltar lá para o revestimento, e especialmente quando eu falo da periderme, você vai observar que não há clorofila alguma aí. Quando você olha a casca do vegetal, casca marrom, casca, né, com uma tonalidade bem mais escura, deve-se sobretudo a um tecido chamado suber, é um tecido morto, é a cortiça. Esse tecido ele é morto porque a parede celular de suas células é impregnada com uma substância chamada suberina, e isso promove a impermeabilização da parede celular, provocando a morte dessa célula. Agora, clorofila mesmo você vai encontrar em órgãos fotossintetizantes, prioritariamente. Galerinha, atenção, a periderme, portanto, é um tecido típico de plantas com crescimento secundário. A condução de seiva bruta é feita pelo xilema, de seiva elaborada pelo floema. Há uma particularidade aí muito importante. O xilema é um tecido morto, enquanto que o floema é um tecido vivo. O xilema, por ser um tecido morto, ele é mais resistente, também auxilia a sustentação do vegetal. Atenção redobrada, ele é morto devido à impregnação com lignina. As suas células são lignificadas, não confundam. Lá no suber é devido à suberina, já no xilema é devido à lignina. Dentre os parênquimas, voltando aos parênquimas, o parênquima cortical e medular ele tem a função basicamente relacionada a preenchimento de espaços. O parênquima
aerífero, ele é muito importante lá nas plantas do manguezal, porque ele vai estar associado diretamente ao armazenamento de ar, né? Bem como também as plantas que flutuam, as plantas aquáticas ou hidrófitas. O parênquima aquífero, ele é fundamental em plantas como as xerófitas que armazenam água, e eu não poderia deixar de citar, tá? Embora eu vou colocar aqui separado, o parênquima amilífero, que é aquele parênquima de reserva, onde ele vai armazenar uma grande quantidade de amido. Esse parênquima amilífero, ele é muito desenvolvido em órgãos vegetais que nós consumimos no nosso dia a dia. A batata inglesa, por exemplo, que é um caule, é um tubérculo, uma raiz tuberosa, como a batata doce, cenoura, beterraba, nos oferece uma grande quantidade de carboidrato na forma de amido. Então você percebe que esse parênquima é mais desenvolvido justamente para essa finalidade. Deu para acompanhar aí esse ponto da revisão de botânica? Outro tema que chama a atenção, às vezes, em prova é morfologia vegetal. Quando você trabalha a morfologia vegetal, você vai trabalhar com os órgãos vegetais. E a morfologia vegetal divide os órgãos vegetais em vegetativos e reprodutivos. Os reprodutivos, como o próprio nome sugere, estão associados à reprodução, flores, frutos e sementes. Não esqueçam que quando eu falo de flor, eu falo de uma estrutura que está diretamente relacionada à atração de animais polinizadores. Então apresentarão estruturas que levam a essa diferenciação e a essa adaptação, melhor dizendo. Apresentarão pétalas vistosas, com odores característicos, justamente para fazer a atração desses animais. Apresentam estames, onde haverá a produção do grão de pólen, o carpelo, onde há a formação, né, do gametófito feminino, que é o saco embrionário, onde vai estar no interior desse saco embrionário a oosfera. Então não esqueçam que na angiosperma, que é o modelo para estudo, a gente observa dois processos de fecundação. A oosfera é fecundada para originar um embrião, enquanto que os núcleos polares são fecundados por um outro núcleo espermático para formar o endosperma triploide. O que é o endosperma? É um tecido nutritivo que você vai observar na semente. Então você precisa ficar atento a isso aí. O fruto já é um desenvolvimento do ovário, existindo o fruto verdadeiro e o pseudofruto. O pseudofruto é aquela parte comestível que é originada de qualquer outra parte da flor que não seja o ovário. Nós temos, por exemplo, o caju, a parte comestível do caju, nós temos a maçã, nós temos a pera, o abacaxi, o morango, são exemplos de pseudofrutos. O abacate, o tomate, a banana, são exemplos de frutos verdadeiros. Mas qual é a particularidade da banana? A banana que nós observamos aqui no Brasil preferencialmente, ela é um fruto partenocárpico. O que quer dizer isso? É um fruto que não tem semente. Agora, galera, atenção para a raiz, caule e folha, porque é justamente esses órgãos que são mais cobrados em botânica, mais precisamente na habilidade 28, que pede para você associar as características adaptativas com o modo de vida. A raiz é um órgão que serve para fixar e armazenar. Então, quando eu falo de fixação, eu tenho que lembrar de alguns biomas brasileiros. Por exemplo, o manguezal. O manguezal é lama. Então, você vai observar raízes do tipo escora para aumentar essa fixação da planta no solo do manguezal. O solo do manguezal também é pobre em gás oxigênio devido à intensa decomposição. Então, lá no manguezal, você vai encontrar raízes respiratórias, raízes que têm um geotropismo negativo, ou seja, crescem contra a aceleração da gravidade para capturar o gás oxigênio. Então tem que tomar muito cuidado com as raízes. Na Amazônia, as raízes já são superficiais, porque a camada nutritiva está na superfície do solo. Na Caatinga e no Cerrado são raízes profundas, pelo fato de haver um solo, no caso, né, da Caatinga, um solo pobre em água, e no caso do Cerrado, um solo que ele é rico em alumínio, mas fundamentalmente um solo ácido. O caule, pessoal, o caule é um órgão de sustentação. Em algumas determinadas circunstâncias, também está associado ao armazenamento. Nós observamos alguns caules, como os caules aéreos. Dentre os caules aéreos, nós vamos ter o tronco, a estipe, o colmo. Tudo bem, pessoal? São caules aéreos, as hastes. Você vai encontrar caules subterrâneos, como os tubérculos, como a batata inglesa. É importante que você venha sempre enaltecer isso aí. Agora, galerinha, ao falar de caule, vamos tomar muito cuidado com o caule da caatinga, o cladódio, que é um caule aéreo, que ele é suculento, porque ele tem um parênquima aquífero bem desenvolvido. Então, isso é importante da gente ressaltar aqui. O outro fator importante são as folhas. As folhas na região amazônica, por exemplo, elas são largas, elas não caem. Por isso que você diz que a floresta amazônica ela é perene e latifoliada. Por outro lado, lá na Caatinga, que é
um bioma exclusivamente brasileiro, semiárido brasileiro, as folhas já são modificadas em espinhos para reduzir a perda de água. Quando você vai para o Planalto Central brasileiro, para o Cerrado, a folha já é coberta por cera também para diminuir a perda de água. Então você verifica que essas adaptações elas são interessantes ao ponto de chegar no manguezal e tem folha com hidatódio, que é uma estrutura similar ao estômato, mas que libera água na forma líquida, que ela libera água contendo um certo teor de sal, para você ter noção de como as plantas do manguezal são extremamente adaptadas. Agora, é cobrado em processos seletivos, mas eu espero com maior frequência, né, nesse perfil de prova que vem se caracterizando o Enem e que não vai mudar. O Enem vai ser uma prova conteudista como vem sendo no ano passado, como vem sendo nos últimos anos. Então, o conteúdo ele é importante. É claro que as habilidades são fundamentais, mas ter conteúdo faz um diferencial enorme na prova do Exame Nacional do Ensino Médio. Então, a gente vai falar um pouquinho de fisiologia vegetal. Então, eu vou representar aqui, pessoal, um dos processos mais cobrados em prova. A folha libera pelos estômatos água na forma de vapor por um processo chamado de transpiração. Como está tendo essa perda de água para o ambiente, há a necessidade, então, da compensação. A planta vai compensar essa água que ela está perdendo. Como é que ela vai compensar? Absorver água na forma líquida presente no solo. Atenção, lá na raiz, lá na pontinha da raiz, existe uma zona, e essa zona ela é chamada de zona pilífera. O que é essa zona pilífera? É uma região na qual você vai observar pelos absorventes. E qual seria a função desses pelos absorventes? Absorver substâncias presentes no solo. Então, por meio dessa zona pilífera, dessa região pilífera, há a absorção de água e sais minerais. A água ela é absorvida prioritariamente por osmose, enquanto que os sais minerais, alguns elementos minerais, por transporte ativo. Aí há a necessidade de consumo energético. Essa água e sais minerais vão subir pelo xilema. Então, esse água e sais minerais sobe pelo xilema e caracteriza a seiva bruta em direção à folha. A folha porque está perdendo água e na folha porque ocorre a fotossíntese. Após o processo fotossintético é formado o carboidrato. Então esse carboidrato ele migra para o floema. Lá no floema ele está muito concentrado e automaticamente ele começa a puxar água. Por isso que a gente chama transporte por translocação. Só que o floema transporta a seiva elaborada para cima, transporta para baixo. Enquanto o transporte pelo xilema é unidirecional, e ascendente, o transporte pelo floema ele é bidirecional ou multidirecional. Isso é importante, tá? Às vezes o aluno ele leva em consideração que o floema é só para baixo e o xilema é só para cima. Não, no floema eu vou ter nos dois sentidos. Ah, Marcos, beleza. E se houver, por exemplo, a perda das folhas? O que acontece com o transporte de seiva elaborada? Ela vai ser agora feita de um lugar de armazenamento, como um caule, uma raiz, para um lugar de consumo, como todas as outras partes do vegetal. Então fiquem atentos aí para as florestas decíduas ou caducifoliadas que perdem, né, as suas folhas em uma estação do ano. Marcos, e se o cara tirar um pedacinho da casca do vegetal? Vamos lá. Se eu tiro um pedacinho da casca do vegetal, é comum romper o floema. O transporte de seiva bruta ele persiste, porém o transporte de seiva elaborada não. E aí você vai observar nessa região que foi feito um cintamento que sobre o corte há uma intumescência. É aqui que está ficando concentrado toda a seiva elaborada. Como a seiva elaborada não chega até a raiz, a tendência é que essa planta morra. Alguns produtores, percebendo essa característica, o que eles fizeram? Começaram a fazer o cintamento, pessoal, em uma região, tá? Em um ramo. E aí o que eles fizeram? Como eles fazem o cintamento no ramo, os frutos que ficam próximos dessa região ou anterior ao cintamento, né, da folha para o caule principal, eles acabam acumulando uma certa quantidade maior de carboidrato. Aqui eu coloquei os anexos epidérmicos que eu fiz referência, que são os estômatos. Os estômatos estarão abertos na presença de grande quantidade de água, uma grande quantidade de luz e baixa concentração de CO2. E se fecha quando tem pouca luz, pouca água, pouca luz e muito CO2. A abertura dos estômatos se dá pela turgescência das células. Isso é importante. Agora, como é que essa água entra nessas células? Porque em função desses fatores como energia luminosa, há uma movimentação do potássio para essas células. Então o potássio entra, o citoplasma delas fica hipertônico, ela absorve água, fica túrgida e o estômato então vai se abrir. Vamos tomar muito cuidado. Então a gente pode falar que os estômatos estão abertos basicamente durante o dia
e fechados durante a noite, com exceção de algumas plantas adaptadas a esses ambientes áridos que fecham os estômatos durante o dia e abrem durante a noite. Agora, galerinha, toma muito cuidado com a água, porque ter água, o estômago se abre. Se faltou água, imediatamente o estômago se fecha, porque é por meio dos estômatos que há perda de água para o meio ambiente. Isso aqui é uma situação de estresse, e essa situação de estresse leva à produção de um fito-hormônio chamado de ácido abscísico. Então, a função do ácido abscísico é ter uma resposta do vegetal a uma situação desfavorável. Se o solo não está favorável para germinar, então o ácido abscísico ele induz a dormência daquela semente. Se há uma perda de água excessiva para o meio ambiente e se há falta de água no meio, o ácido abscísico determina o fechamento dos estômatos. Existem outros fito-hormônios que são importantes. A auxina, como ácido indol acético, serve para fazer o crescimento do vegetal, determina o tropismo do vegetal, o fototropismo positivo, o fodar do caule, o fototropismo negativo da raiz, o geotropismo negativo do caule, o geotropismo positivo da raiz. Então isso quem determina é a auxina. Ela também atua no desenvolvimento dos frutos. Isso é importante. Ela atua no crescimento do caule, no crescimento da raiz. Além disso, tem a giberelina. A giberelina está associada ao processo de germinação, cuidado, floração, ao desenvolvimento de frutos, né? E, inclusive, tanto a auxina como a giberelina estão associados ao desenvolvimento dos frutos partenocárpicos, aqueles que não apresentam semente. A citocinina de citocinese, está associada à proliferação celular, então retarda o envelhecimento, a senescência, tá? Toma muito cuidado, ela é determinante para o desenvolvimento das gemas laterais. Enquanto a auxina determina a dominância apical, a citocinina determina o desenvolvimento das gemas laterais. Vem aí o papel da poda. Quando você poda a planta, você tira a gema apical. Então a dominância apical ela deixa de ser exercida e as gemas laterais se desenvolvem. Por isso que na poda a planta deixa de crescer em altura, mas as suas copas ficam mais, né, desenvolvidas. Galerinha, o ácido abscísico eu já citei. Toma muito cuidado com o etileno, que é o fito-hormônio gasoso e que determina o amadurecimento do fruto. Não confundam, a auxina e giberelina desenvolvem fruto. Já o etileno amadurece o fruto. Vem daí aquele ditado, uma fruta estragada vai estragar o pomar inteiro. Tudo bem, pessoal? Então você que ficou comigo até o final, acesse a plataforma BioOnline, www.bioonline.com.br e utilize o cupom REVISÃOBIO, tá? REVISÃOBIO, tudo junto, tudo bem? Deixa eu colocar aqui direitinho, né? Tudo junto, coloca REVISãOBIO e você vai ter acesso a todo o meu conteúdo de forma gratuita para você fazer uma revisão completa aí para o Enem, beleza? Então fique ligado nas nossas próximas aulas de revisão aqui do BioOnline.